Glória a Deus para todo sempre. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, nossos amados irmãos, pastor Elinaldo, da Igreja Evangélica Famílias para Cristo, aqui em Pato Branco. Vamos esperar os irmãos entrar para nós começar mais uma palavra, trazer mais um assunto importante da palavra de Deus. Aqui tem um pedido do irmão Samuel, convidar, vamos ver. Eu não entendo muito bem disso aqui, irmão Samuel. Vamos ver o que é que acontece se eu clicar aqui. Aleluia, glória ao nome do Senhor. O irmão Samuel, primeiro a entrar aqui na live, Samuel e Rayane. Que Deus abençoe grandemente as vossas vidas. Entrando aí também, participar. E estamos aí aguardando mais irmãos. Dá o seu joinha aí, compartilha a mensagem, essa live ao vivo. Transmita outro porque é muito bom. E essas e outras mensagens estarão ali no YouTube, Pastor Elinaldo, entra por ali e nós vamos ter bastante mensagens da parte de Deus no canal do YouTube. Glória a Jesus de Nazaré. Aleluia. Amados e queridos irmãos, enquanto os outros irmãos vão entrando, vão chegando, a gente vai estar lendo o texto da palavra do Senhor, lendo, apreciando a boa palavra de Deus. Glória a Jesus. O irmão Osório Oliveira, também está aí com nós. Deus em Cristo o abençoe, meu querido irmão. E estamos aí para juntos falarmos um pouco da palavra do Senhor, o nosso Deus. Os outros irmãos que vão entrando aí, a gente vai dando intervalos, e citando vocês aí, que é muito importante tê-los conosco. Glória a Jesus. Temos um assunto aqui da palavra do Senhor em primeiro livro das Crônicas, no capítulo 22. Glória a Jesus. A Beatriz Tavares e o Bento Nicolete também está aí com nós, lá de Brusque, Santa Catarina. Deus abençoe grandiosissimamente os nossos queridos irmãos, Todos que estão conosco aí para adorar o nome do Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Capítulo 22 de primeiro livro das Crônicas. Eu vou ler 3 versículos, da palavra de Deus para nós falarmos um pouquinho junto com os irmãos, recebermos esse incentivo da parte de Deus para podermos fazermos o melhor para Deus, o melhor para a obra, o melhor para nós. Quando fazemos algo para o Senhor Deus se encarrega de nos abençoar. Versículo 11, 12 e depois o versículo 16 do capítulo 22 de primeiro das Crônicas. Diz a palavra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim, versículo 11. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo e prospera e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse de ti. Versículo 12. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel, isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Versículo 16. Do ouro e da prata e do cobre e do ferro não há número. Levanta-te, pois, e faz a obra, e o Senhor seja contigo. Glória
a Deus para sempre. Aleluia. Francisca também entrou, né, Francisca? Deus abençoe. No nome do Senhor Jesus, Deus abençoe grandissimamente. Aleluia, glória a Deus. Então temos, meus queridos, este assunto hoje da palavra do Senhor. Assunto esse para nós é meditarmos, para nós se perguntar para Deus a respeito dos seus projetos para nós, conosco. Aqui, este assunto aqui fala-se dos preparativos que o Davi, já nos seus últimos dias, né, de vida, que sabia que o Senhor Deus ia recolher, já tinha chegado a hora dele, ele estava preparando o seu filho Salomão para uma grande tarefa, né, para uma grande obra. O seu filho Salomão, novo, né, novo ainda, mas o Davi, como todo bom líder, né, como todo bom líder, o Davi estava preparando um sucessor para assumir o trono de Israel. Israel não podia ficar sem um sucessor, né? Davi que andou nos caminhos do Senhor, né? Fez algumas coisas ali que não agradou o Senhor, mas também teve a hombridade, né? A humildade de se acertar com Deus, né, de pedir perdão, de reconhecer os seus erros, e ele, Davi, termina o seu reinado, né, termina os dias de vida dele como um homem que chegou diante de Deus, né? Terminou o seu reinado como um homem segundo o coração de Deus, né? Ele terminou triunfante, né? E o que acontece? Quando estava chegando o seu tempo dele partir, ele começou a preparar o seu sucessor, ainda tenro, ainda jovem, né, novo, sem experiência, mas o Davi fez a parte dele, né? O Davi fez a parte dele. Então esse assunto aqui, todo ele em si, né, eu não fiz questão de ler tudo, porque o texto é grande, mas trata-se de um grande monarca, um grande homem de Deus, já nos seus dias finais, preparando um sucessor, preparando o caminho para que Deus continuasse sendo glorificado no meio do povo de Israel. Para que Israel continuasse sendo guiado por um homem de Deus. Para que Israel continuasse a progredir. Para que Israel continuasse a adorar o Senhor. Para que Israel continuasse fazendo a vontade de Deus, não se afastando da lei do Senhor. Então Davi cuidou disso, né? E começou aí neste assunto, né? No texto anterior e os posteriores, Deus, né? Por meio de Davi, preparando Salomão para a grande tarefa. Tarefa esta que era o Salomão, né? O Salomão construir um templo, né, e uma casa, né, construir a casa real e construir um templo para que o Deus de Israel fosse glorificado, né? O Deus dos hebreus fosse magnificamente exaltado. O Davi, quando terminou os tempos dele, já era um homem já velho, tinha guerreado, tinha vencido muitas batalhas no nome do Senhor. E o Davi, ele narrando os versículos anteriores, o Davi relata, né? Relata que dentro desse mesmo capítulo que ele desejou ser aquele que iria ver esse templo erguido, né, essa casa feita para Deus de Israel ser glorificado, mas ele narra dizendo que
eu coloquei no meu coração de fazer uma casa ao nome do Senhor, né? Fazer o templo, né? Para que Deus fosse glorificado. Mas ele narrando diz assim, ó, que Deus os impediu de fazer. Deus dizendo para Davi que não, você não vai poder fazer esta casa para mim, porque você foi um homem que batalhou muito, você é um homem que derramou muito sangue, né? As batalhas naquele tempo era sangrenta mesmo, né? Não tinha essas formas de destruição que hoje tem, né? Que às vezes nem sangue pode aparecer, mas era muito sangue na época, era espada, era foice, esse tipo de coisa, arma branca, né? E o Davi foi protagonista disso tudo. E quando ele desejou fazer essas coisas para Deus, mesmo Deus ao seu lado, Deus disse para ele: não, não, deixe isso para o teu filho fazer. Você foi um homem de guerra, um homem de batalha, você derramou muito sangue, deixa que o teu filho faça, né? Deixa que a tua descendência vai fazer. E ele, entendendo isto, né, não questionou ao Senhor, entendendo disso, ele começa a preparar Salomão para esta grande empreitada. Só que o que o Davi fez, né? O Davi fez, instruiu Salomão, né? Instruiu, por isso que eu peguei aqui os versículos 11 e versículo 12. Depois fui lá para o 16, porque o 16 dá o encaminhamento real da situação, e a gente, no nome de Jesus, pode parar lá, né? Ele dizendo: agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, e prospera e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse de ti, né? Ou seja, Salomão, o Davi contou para Salomão o que é que Deus disse para ele a respeito de Salomão. Aí o Davi chega agora e diz para ele: como o Senhor disse de ti, né? Edifica a casa, vai à obra, porque é você quem vai estar como gerente, como capitão dessa empreleitada. Ali tem os relatos, ele dizendo: você tem todos os meios, tem muita gente ao teu dispor, né? Você tem mão de obra, você tem recurso em abundância para isto. Mas aí ele diz que o Senhor seja contigo e prospera e edifique a casa do Senhor teu Deus, como ele te disse, como ele disse de ti. Aí no versículo 12, ele diz assim, ele diz: e o Senhor te dê. Aí vem, meus amados, aquilo que é necessário para mim, para você, para nós, para os servos do Senhor, para aqueles que adoram a Deus, para aqueles que querem fazer a vontade do Senhor, para aqueles que querem, que se compromete com Deus, né? Que se compromete com a obra do Senhor, que foram chamados por Deus, aqueles que o Senhor Deus tocou em seus corações, eles compreenderam que eles podem ser úteis para a casa de Deus. Por isso que você está aí ouvindo esta palavra, porque tenho certeza que o Senhor Deus te chamou para isto. Tenho certeza que o Senhor Deus te deu esta tarefa e você compreendeu que você poderia ser muito útil nela. Glória a Deus. Mas aí a Salomão foi dito, e serve para nós, né? E o Senhor te dê, né? Isso era o desejo de Davi ao seu filho, ao seu sucessor, dizendo: e o Senhor te dê tão somente uma coisa que o servo de Deus, que a serva do Senhor precisa, tão somente prudência, prudência e entendimento. Glória a Deus. O Senhor Deus, nós precisamos buscar isso do Senhor. Nós precisamos confiar que Ele é poderoso. Ele é poderoso para nos capacitar, para nos abençoar. Mas devemos buscar da parte do Senhor, o nosso Deus, tão somente o quê? Como diz aqui, tão somente prudência e entendimento. Quando somos prudentes quanto à obra de Deus,
quanto o trato com as coisas de Deus, quanto o contribuir para esta obra crescer, contribuir com com as nossas mãos, contribuir com nossos corações, contribuir com as nossas participações, contribuir com a nossa estadia naquela tarefa, não estarmos com disposição para adorar, disposição para pregar, disposição para convidar, disposição da parte de Deus para fazer esta obra ir à frente. Quando isto acontece, quando Deus chama nós para isso, é muito importante termos prudência e entendimento, porque certamente iremos produzir bem. Com certeza iremos fazer o certo. Com certeza vamos ser muito bem sucedido naquilo o qual o Senhor chamou para fazer a sua obra. Glória ao nome bendito do Senhor. A ele diz: então somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel, né? E que o Senhor Deus, né, venha instruir Salomão, porque ele era novo, era uma pessoa que estava ali, ia ter que assumir o trono, e não tinha experiência. Experiência a gente adquire quando está em atividade, trabalhando, né, fazendo, quando estamos praticando. Né? Quando estamos praticando, a gente vai adquirindo experiência. Né? E o Salomão estava nessa situação que iria entrar nesse fogo cruzado, com essa tarefa muito grande, que Deus impediu que o seu servo Davi fizesse, mas disse que ele poderia, o Salomão, poderia executá-la. Né? Deus diz a Davi, né, a respeito de Salomão, que o tempo do reinado de Salomão seria um reino de paz, né? Um reino de tranquilidade, um reino de descanso. Em outras palavras, né? Salomão ia ter amizade com tudo em volta, os reinos iam se submeter a ele, ia ter paz. E de fato, né? E de fato, Salomão teve um reinado inteiro de muita tranquilidade, né? Aqueles que se levantaram logo no início contra ele foram eliminados, né? E o restante ficou tudo muito em paz. Glória ao nome do Senhor. Então, Salomão teve a condição de executar, mas ele iria enfrentar essa tarefa sem nenhuma experiência. Então, o pedido, tão somente que o Senhor Deus te dê prudência, né? Prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel. E diz, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Esse ponto aqui é muito importante. Todos os servos de Deus, os que estavam entregando o cajado, né? Estavam entregando tarefas para ser cumprida. Todos os servos do Senhor, eles sempre na hora da entrega, né, das atividades, das responsabilidades, eles sempre terminaram dizendo para o seu sucessor: tenham cuidado de guardar aquilo que foi ensinado. Tenham cuidado de guardar a palavra do Senhor. Tenham cuidado para não se desviar do caminho do Senhor. Né? Então, sempre muito cuidado dos servos de Deus que estavam se despedindo. Com Moisés foi assim para Josué. Né? Ele ali no Deuteronômio, quase que todo o livro do Deuteronômio, Deus chama tanto Josué quanto Israel para esta conversa ao pé do ouvido, né? Sempre o cuidado de guardar. O Moisés falava muito ao Israel: vocês tomem cuidado, porque vocês vão entrar numa terra, uma terra deleitosa, uma terra rica, uma terra muito boa, mas
é assim. Você quer ser abençoado, você quer alcançar as bênçãos de Deus, você quer realmente manter-se abençoado, tem que ter o cuidado de guardar a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, obedecer a sua ordem, né? Está cumprindo seus estatutos, vivendo uma vida na presença do Senhor, vivendo uma vida na presença de Deus. Sempre esse cuidado, né? Sempre os servos de Deus dizendo isso. E foi dito isso para Josué, foi dito isso para Israel, né, no tempo de Josué, e Deus dizendo aqui, usando Davi, né, dizendo para Salomão, né, para ele guardar a lei do Senhor teu Deus. Ou seja, como que informando, sem nós se comprometer de guardar a lei de Deus, se nós não se comprometer de obedecer aquilo que foi ensinado, se nós não se comprometer de andar na direção do Senhor, se nós não tiver esse compromisso, ele dizendo para nós, né? Eu não tenho compromisso com aqueles que não têm compromisso comigo, né? Então o Senhor Deus sempre tendo o cuidado de informar para o seu povo. Querem os benefícios meus, querem ser agraciados, querem alcançar a vitória, querem chegar lá no final vitoriosos como os verdadeiros campeões na batalha, né? Precisam entender que é necessário guardar os mandamentos. É necessário manter aquilo que foi ensinado. É necessário que estejamos diante a face do Senhor, cumprindo as suas ordens, cumprindo os seus mandamentos. Louvado seja Deus para todo sempre. Glória a Jesus. Aleluia e glória a Deus. Entrou também aí o pastor Erisaldo. Deus abençoe. Glória a Deus. Então estamos aqui com esta palavra, meus irmãos. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento e te instrua acerca de Israel. Ou, em outras palavras, te instrua acerca do povo de Deus. O povo de Deus é povo de Deus. O povo de Deus não é povo do pastor. O povo de Deus não é propriedade do obreiro. O povo de Deus são propriedades peculiar de Deus, da pessoa bendita de Jesus. Então a igreja pertence a Jesus de Nazaré. Então ele está dizendo aqui, que dê tão somente prudência e entendimento e te instrua acerca do povo de Deus, acerca da igreja, ou aqui acerca de Israel. Isso para quê? Para certamente guardar toda a palavra do Senhor. Ou seja, obedecer a palavra, ensinarmos a palavra de Deus ao povo do Senhor. Glória ao nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Deus para todos sempre. Aleluia e glória a Jesus de Nazaré. Bendito é o nome do Senhor, o nosso grande Deus. Aleluia. No versículo, irmãos, o versículo 16, que foi o último que eu li, de 22 do 1 de Crônicas, né? No versículo 16, diz assim, do ouro e da prata e do cobre e do ferro não há número. Levanta-te, pois, e faz a obra, e o Senhor seja contigo. Glória a Deus. O Salomão estava ali com pouca experiência. O Salomão estava ali para iniciar uma jornada, para cumprir uma tarefa muito esplêndida, né? Mas o Salomão tinha muito recurso, porque o servo de Deus, Davi,
ele teve o cuidado, né? Ele teve o cuidado de arrumar, de preparar, né? Muito recurso para ele executar aquela grande obra. Glória a Deus. Se fôssemos trazer para o nosso mundo espiritual, né, este assunto, isso pode nos dar, né, pode nos dar a nós como servo de Deus, por mais humildes que seja, por mais limitados, né, que nós seja, porque a nossa limitação ela deverá ser apenas física, né, mas não deverá ser da fé. A fé nossa deverá ser uma fé maior, porque não estamos rastejando, porque estamos crendo, né, no poder de Deus. Então isso aqui nós poderíamos interpretar como que o Senhor Deus nos colocou essa tarefa para nós executar, para mim e para você, para nós pregarmos, para nós ensinarmos, para nós evangelizarmos, para nós servirmos a Deus neste mundo, né? E ele, como que logo nós compreendendo que o nosso rei, o nosso Deus, ele é rico, ele é poderoso. E é claro, a Bíblia diz que o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Louvado seja Deus para todos sempre. Então, logo nós, como servo de Deus, eu posso dizer e posso entender, né? Nós somos limitados, né? Nós temos pouco recurso, não podia, desejamos até fazer mais, mas não podemos por causa da nossa limitação. Só que na fé nós podemos entender: o nosso Deus é rico, o nosso Deus é poderoso. Ele pode sim, pode colocar em nossas mãos qualquer coisa que nós pedirmos e que esteja de acordo com a sua vontade. O nosso Deus é poderoso. Então, se fosse parafrasear para nós esse texto aqui, nós poderíamos dizer que o Senhor está dizendo para mim e para você: basta nós agarrarmos essa palavra, né? Basta nós termos fé para recebermos essa palavra. Né? E nós poderíamos entender que Deus está dizendo para nós: do ouro e da prata, do cobre e do ferro, está falando de riquezas. Se espiritual, recebo ela. Se física, também recebo. Por quê? Porque o Senhor Deus, ele é poderoso para fazer isso na nossa vida. Ele é poderoso para abundar em bênçãos para nós. Ele é poderoso para fazer com que um pobre se torne rico. E se ele tiver projeto dentro disso, dentro do mundo espiritual e dentro do mundo financeiro, louvado seja Deus. Eu logo lhes digo que aquele que estiver preparado diante de Deus, com seu coração voltado para Deus, e que realmente se preparar para as grandes bênçãos financeiras de Deus, que Deus tem para mim, tem para você, aqueles que se preparar para isso vai receber. Vai receber, porque o nosso Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Ele é um Deus todo-poderoso. Ele é um Deus capaz de fazer abundar na minha e na tua vida. O nosso Deus, ele é capaz de fazer com que nós tenhamos recursos, né? Nós tenhamos recursos para fazer, por exemplo, uma igreja pequena como a nossa, pobre, né? Gente humilde ali, que tem pouco recurso. O nosso Deus é capaz de fazer coisas grandiosas, capaz de fazer coisas imensas, capaz de nos dar recurso para nós fazermos com que a obra de Deus cresça neste lugar, aqui na cidade de Pato Branco, aonde nós chegar, no local que nós abrir portas de trabalho, que dentro do projeto já está muita coisa encaminhado. Glória a Deus para todos sempre. Louvado seja Deus. O nosso Deus tem poder de fazer isso. O nosso Deus tem poder de colocar nas mãos de quem ele sabe que não vai naufragar na fé, dentro dos seus projetos. Deus tem poder de colocar na nossa mão ouro e prata. Ele tem poder para isto. E eu não digo que ele tenha interesse em colocar ouro e prata, dinheiro na mão dos seus servos, se estes não estiverem preparados para isto. Se ele compreender que estão preparados para isso e que não vão se soberbecer e que não vão abandonar o Senhor, não vai abandonar o seu próximo, não vai esquecer dos menos favorecidos e que tem
capacidade, né? Capacidade, preparo espiritual, preparo psicológico, né, para receber essas bênçãos em nome de Jesus. Eu ordeno isso no nome de Jesus. Eu posso proferir isso para você. Eu posso proferir para o povo de Deus. Né? Nós podemos proferir isso para a igreja que estamos cuidando, que estamos aí junto com os irmãos, adorando o nome do Senhor. Deus pode levantar servos de todo canto do país, de todo canto até fora do país, lá dos Estados Unidos, né? Pessoas ligadas a nós que nos conhecem, sabem da seriedade do trabalho de Deus. Deus pode te dar, Deus pode colocar nas tuas mãos, colocar questões que para você nunca parece que nunca vai chegar. Deus pode fazer isto. Basta nós propositarmos a Deus. Né? Se colocarmos no nosso coração, se fizermos votos com Deus, Ele é capaz de fazer isso. E por que que não pode levantar um servo de Deus, né? Um servo desprendido, que tenha recurso, mas que seja desprendido do dinheiro, né? Para ajudar essa pequena obra se tornar uma grande obra de Deus. Eu acredito que Deus pode tocar no coração das pessoas. Eu acredito que Deus pode tocar no teu coração para você ser um grande cooperador de uma obra dessa. De uma obra dessa que estamos aqui trabalhando, que estamos levantando e que daqui um pouco, no nome de Jesus, estamos em vários lugares do país abrindo trabalho, visitando o órfão, visitando a viúva, visitando o necessitado, reparando a questão da igreja dentro do mundo social, distribuindo cooperações, reparando aqueles que têm necessidade de verdade, indo na casa da pessoa, ajudando, contribuindo com essa pessoa que necessita. Eu acredito num povo de Deus que tenha esse desejo de fazer essa obra. Eu acredito num servo de Deus que Deus levantou para cooperar com essa obra. Eu acredito que tem servo de Deus capaz de Deus lhes tocar no coração e dizer: eu vou contribuir com esta obra, eu vou ajudar esta igreja nesta obra, porque ela está fazendo um bonito trabalho, porque o projeto de Deus que Deus quer, ela está fazendo. Então, meus amados, eu me deparo com este versículo aqui e vejo um Deus poderoso, dizendo, como disse para Salomão, né? Como disse para Salomão, do ouro, da prata, do cobre, do ferro, você vai ter, você tem com abundância. Então, eu não preciso botar a mão nisso tudo para mim ter fé que o Senhor vai colocar em nossas mãos. Eu preciso ter fé que o Senhor Deus vai levantar os recursos para esta obra, glória a Deus, para esta obra crescer. Eu tenho essa fé. Se eu tiver que ver a coisa para mim crer, eu estou dando uma de crente Tomé. Eu tô dizendo para Jesus que eu só acredito se eu ver. E Jesus disse, depois que se apresentou no meio dos seus discípulos, quando Tomé viu Jesus, quando Jesus disse: Tomé, bota a mão aqui do meu lado, olha aqui, Tomé. E ele: Senhor meu e Deus meu. Jesus disse para Tomé: agora, só porque tu viste, tu creu, Tomé? Só porque você viu, você acreditou? Bem-aventurado são aqueles que não viram e creram. Então a obra de Deus é assim, irmãos. Eu não preciso botar a mão para mim crer. Eu creio antes de eu ver. Isto é fé. Eu acredito que o Senhor Deus está levantando um grupo grande de homens e de mulheres nessa cidade de Pato Branco, nessa pequena igreja sem nome, né? Sem nomenclatura, sem fama, sem rótulo tipo Coca-Cola, né? Eu acredito que Deus está levantando. Eu acredito, isso é a minha fé. Que Deus está levantando você que está me ouvindo agora ao vivo, você que está ouvindo fora de não ao vivo, né? Você que vai ouvir essa mensagem, você que vai estar participando dessa mensagem. Deus te levantou com um propósito e eu tenho fé que Deus vai te usar.
Eu tenho fé que Deus vai fazer a obra por teu intermédio. Eu tenho fé, porque do ouro, da prata e do cobre e do ferro, tu tens em abundância. Eu tenho isto em abundância. Por quê? Ah, pastor, mas de como? Como você tem e não está fazendo? Eu tenho isso porque eu tenho a fé para isto. Eu tenho isto porque eu já acreditei que o meu Deus preparou isto para mim. Eu já acreditei que o meu Senhor está do meu lado. Eu já acreditei que o Senhor Deus vai realizar obras na minha vida. Eu já acreditei que o Senhor Deus vai realizar obra na tua vida. Eu acreditei que o Senhor Deus já fez isso por mim, por você. Glória a Deus. Essas são as palavras, né? As palavras de Deus para uma igreja que crê, para uma igreja que acredita, para uma igreja que não fica esperando, dizendo, olha, eu só acredito se eu ver. É para uma igreja que realmente crê. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximem de Deus se aproximem por meio da fé. Então, meus amados, eu não preciso ficar persuadindo, né, e mentindo para o povo de Deus quanto bênçãos, coisas que vão vir, simplesmente porque apenas o interesse é uma arrecadação e nada de verdade da Escritura. Né? Eu tô vendo aí pela internet, em postagem, coisas, por exemplo, absurdas de pessoas que só pensam, na verdade, no dinheiro e não tá pensando na obra. Né? Eu vejo coisas assim que eu digo, mas não pode. Não pode. Uma pessoa, né? Um homem desse que poderia ter vergonha de se transformar numa forma de enganador, de cara lavada, está trazendo assuntos que qualquer um leigo das Escrituras, se tiver um pouquinho de claridade do Espírito Santo, vai perceber que aquilo é charlatanismo espiritual, que aquilo é mentira, que aquilo não, que Deus não entra por essa forma, né? Então a gente vê isto, e a gente lamenta, a gente fica preocupado, meu Deus do céu, quantas pessoas vai cair nesse engano, né? Quantas pessoas vai cair no engano do diabo? Né? Tem um camarada aí vendendo um grãozinho, não sei do que, dizendo que aquele grãozinho é um negócio para coronavírus, gente. Estão aproveitando essa pandemia aí para enganar. Né? Vendendo e um grãozinho de um troço lá, eu não sei se é feijão, eu não sei se é milho, não sei o que é, vendendo e pedindo por um grãozinho daquele R$ 1.000. Entendeu? Isto não se trata do assunto das Escrituras. Né? O assunto aqui da Escritura, para nós, o assunto aqui era para Salomão, era Davi e Salomão, por causa da obra que ele ia ter que realizar. Glória a Deus. Mas para nós, o espiritual nosso, para nós podermos recebermos essa palavra, isto aqui é uma obra de fé. É uma questão que eu vou ter que eu acredito nas Escrituras, e por eu acreditar nas Escrituras, eu tenho certeza do milagre de Deus. Eu ainda não botei a minha mão não tocou nessa bênção, mas eu acredito que Deus está fazendo. Isto é fé. Glória a Deus. Isto é acreditar. E a gente deseja que os crentes acreditem na palavra de Deus. Né? E aprendam a refutar o que é de engano do homem, o que traz engano, o que traz imoralidade espiritual, o que traz imoralidade ministerial, porque os homens que amam o dinheiro, eles nunca se esgotam de deixar de amar. Eles amam e amam e nunca chega a cobiça nunca diz basta. Né? E as pessoas estão, muita gente sendo enganado, mas quando nós pegamos a palavra de Deus, né? Quando nós escutamos a palavra do Senhor, se alimentamos da palavra de Deus, isso traz no nosso coração um gozo, traz em nossas vidas uma paz, uma segurança, uma certeza de que Jesus nos chamou
especificamente para uma obra, que Jesus nos chamou para que nós pudéssemos ser verdadeiros na mensagem. Jesus nos chamou para que nós pudéssemos espalhar a sua palavra ao povo que precisa de uma mensagem, que precisam entender que reino de Deus, aleluia, reino de Deus é mais alto do que o reino humano, do que o reino dos homens. Reino de Deus está na esfera mais alta e os homens estão embaixo, e nós esperamos que a palavra de Deus tocada nos corações venha à luz, a compreensão do Evangelho, a compreensão do desejo de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Do ouro e da prata e do cobre, do ferro, não há número, é muito. Levanta-te, pois, e faz a obra, e o Senhor seja contigo. Esta é a mensagem de Deus para os nossos corações. O Senhor tem muito a dar ao seu povo. O Senhor tem muito a fazer pelo seu povo. Só que o seu povo, Deus colocou em nossas mãos, em mim e em você, uma tarefa para nós executar, para nós cumprir. Eu sei, Deus clareou a minha mente a respeito do que eu devo fazer. E eu tenho certeza que aqueles que amam a palavra, que escutam a palavra do Senhor, o Senhor Deus também instrui ao que tem que fazer. O Senhor Deus dá diretrizes para o seu povo. Glória ao nome de Cristo. Então a importância, meus queridos irmãos, a importância de fazermos a obra do Senhor. A importância de acreditarmos no Senhor. A importância de obedecer a sua doutrina, as suas regras, os seus mandamentos. A importância de andarmos prudentemente dentro da palavra de Deus, a sermos o quê? Sermos prudentes, glória a Deus, sermos prudentes e também cheio de entendimento, para que o Senhor Deus nos instrua a andar dentro da sua direção, a poder compreender o que Jesus quer comigo e quer com você. Glória a Deus para todos sempre. É muito importante isso. É muito importante. O povo de Deus está ligado na palavra de Deus. Então, meus amados, o Davi aqui, ao instruir Salomão, ele chega ali o tempo dele partir para a eternidade, mas ele sabe, e o seu filho estava com todo ali, tudo tinha sido dito para ele tinha sido instruído no que tinha que fazer, né? Ele estava sabendo como lidar com essa questão, mesmo sem experiência, mas aprendeu do seu velho pai como deveria se conduzir, com prudência, com sabedoria, com entendimento, porque o Senhor Deus já tinha provido para ele os recursos. Ele só devia ser sábio quanto a isto. Glória a Deus para todo o sempre. Aleluia, bendito seja o Senhor. Tanto é que quando Salomão assume o trono e começa a conversar com Deus, Deus lhes propõe a ele, né? Deus lhes propõe a ele um pedido dizendo: pedes o que quiseres, né? Qualquer coisa que você pedir, eu vou te dar, né? E o Salomão pediu apenas uma coisa a Deus: sabedoria, para poder saber guiar o povo de Israel, para se conduzir prudentemente, porque o Davi tinha dito isso para ele se conduzir de uma forma que agradava a Deus, ele poder atender a sua nação, atender o seu povo de uma forma honesta, de uma forma que Deus viesse prosperar na vida do povo. Quando o líder não se preocupa em se conduzir com prudência, com sabedoria, com respeito, com dignidade,
com amor, com muita paciência. Quando o líder não se dispõe a esses tipo de coisa, a esses tipo de comprometimento, o que é que acontece? Ele empobrece e o povo que está com ele também empobrece. Aleluia. Então, meus amados, é muito importante nós termos o cuidado de andarmos diante do Senhor prudentemente. Aleluia. Glória a Deus para todos sempre. Aleluia. Jonilson também entrou, está com nós. Silva Soares, né? Deve ser mais ou menos isso, né? Então Deus em Cristo lhe abençoe, meu querido, no nome de Jesus. Está aí conosco nossos irmãos. Então, meus amados, prudentemente. Aí Deus pede, diz para Salomão, pede o que você quer, que eu te dou. Eu vou te dar se você pedir. E ele vai lá e pede sabedoria. Aleluia. Sabe por que é que Salomão pediu sabedoria? Porque Salomão tinha prudência com ele. Era prudente. Ele não era gaiato, ele não era afoito. Ele não tentou dar um calote na bênção. Entenderam? Ele não tentou ser mais esperto do que Deus. Ele foi humilde. Entenderam, meus amados? É importante isso. Seja prudente na hora de você alcançar uma benesse de Deus, né? Foi o próprio Deus que pediu para ele, né? Peça o que você quiser. Aí, o que que acontece? O que que aconteceu? Ele pediu sabedoria, dizendo assim, olha, Senhor, eu sou uma criança, eu sou novo, não tenho sabedoria nenhuma. Como é que eu vou lidar com esse tão grande povo do Senhor? Né? Eu preciso de sabedoria, porque sem a sabedoria não adianta eu ter outra coisa. Não adianta, sem sabedoria, normalmente o ser humano, sem a sabedoria, sem a prudência, sem a coisa certa com Deus, ele se afunda no que possui. Ele se afunda no que adquirir. Por quê? Porque sem a sabedoria não dá. E o Salomão, prudentemente, escutou do seu pai, né? Ouviu do seu pai, né? Para que se conduzisse prudentemente, né? Prudentemente, com sabedoria. Ele vai lá e pede para Deus sabedoria. E não vou pedir nada. Não vou pedir nada extra, vou pedir sabedoria. Eu preciso ter sabedoria para lidar com este povo. Eu preciso ter sabedoria para mim poder fazer a coisa certa. Eu preciso ter sabedoria para mim julgar o povo de Israel. Eu preciso ter sabedoria para alguma perguntazinha que venha sorrateira, tipo farisaísmo, eu saiba responder. Eu preciso ter sabedoria para que na hora certa eu fique calado. Eu tenho que ter sabedoria para na hora certa eu abrir a boca e falar. Eu preciso de sabedoria para que eu tenha uma resposta coerente na ponta da língua quando for necessário. Precisamos ter sabedoria para agir conforme a vontade de Deus. Eu preciso ter sabedoria para que quando eu agir, todos que me escutem sintam autoridade em mim. Não venha sentir que eu sou um autoritário, que eu sou o que estou me achando, mas tendo nós, servos de Deus, sabedoria, quando vamos falar na hora certa, momento certo, aquele que nos ouve vai sentir autoridade, e autoridade é respeitada. Todos quanto sente autoridade, respeita. Todos quanto sente autoritarismo, desdenha, né? Desdenha, retruca, não tem consideração. Por quê? Porque entre autoritarismo e autoridade é duas coisas muito diferentes uma da outra. A autoridade constrói respeito, autoritarismo constrói baderna, bagunça. E o servo de Deus, a serva do Senhor,
quer ser conduzido de uma forma agradável, de uma forma onde Deus seja glorificado, comporte-se com sabedoria para que você seja uma autoridade de Deus, uma autoridade no guiar o povo de Deus, uma autoridade no mandar um demônio embora, numa autoridade em mandar uma enfermidade embora, autoridade no conduzir de forma administrativa o trabalho de Deus, autoridade no conduzir espiritualmente o povo de Deus, autoridade em tudo, glória a Deus. A autoridade é respeitada, a autoridade é temida, a autoridade é louvada, a autoridade protege o que está sobre a autoridade. Quando eu tenho autoridade de Deus, todos que estiverem sobre o meu comando, eles estão protegidos por Deus. O autoritário não tem proteção, o autoritário não dá proteção, o autoritário destrói o rebanho, o autoritário atrapalha a consciência dos outros, mas é necessário termos o quê? Sabedoria para possuirmos aquilo que Deus quer que tenhamos. Quando Salomão pediu sabedoria, Deus louvou a atitude dele. Ninguém pede sabedoria sem ser um sábio. Deus diz para Salomão: como não pediste ouro e prata, riquezas e a morte dos teus adversários, como não pedisse nada disso, glória a Deus. Como não solicitasse nada disso que é meramente de gente que não tem entendimento de que Deus o chamou. Como você não se afinhou nesse negócio apenas físico. Como você não foi ganancioso. Como você não foi prepotente. Como você se comportou humildemente. Enxergou o quanto era frágil, o quanto não tinha força, como você se comportou sabiamente. Deus diz para Salomão: eu vou te dar riqueza, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar tudo, eu vou te encher de sabedoria. E Deus na sua palavra dizendo para Salomão: vou te dar sabedoria, que ninguém na terra, os que vieram antes de ti, os que vieram antes e os que vierem depois, ninguém mais sábio do que tu em toda a face da terra. Eu vou te dar sabedoria e riqueza. Amém, meus amados? Eu vou te dar tudo, já que você não pediu riqueza e nada, te dou sabedoria que você pediu, me agradou o pedido, e eu vou te dar de gorjeta muita riqueza. No reinado de Salomão, ouro é o que não faltava, prata quase que não tinha nem valor, porque de tanto rico que este homem chegou a ser, porque tinha sabedoria de Deus. O desejo do Senhor é que, aleluia, o Senhor te dê tão somente prudência e entendimento e te instrua acerca de Israel. E isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Por quê? Porque do ouro, da prata e do cobre e do ferro não há número. Você tem. Agarra-se com essa bênção. Te agarra com essa profecia que é bíblica. Te agarra com essa fé que a Bíblia te ajuda a ter. Te alegra porque o Senhor Deus olha para mim e olha para você. Te alegra porque o Senhor Deus olha para mim e para você, dizendo: eu acredito nele, eu acredito
que tudo isso que ele já passou, tudo isso que ele foi farquejado, todas essas lutas, ele agora, ele e ela estão preparados para fazer a minha vontade. Ele e ela agora, você que está me ouvindo, irmão, irmã, está preparado agora, porque o Senhor Deus hoje pode te abençoar, pode te botar na mão e você não se desviar do caminho do Senhor, você não sair da direção de Deus. Deus pode botar muito na tua mão e você poder servir a Deus com aquilo que Ele te dá. Não, você agora pode servir a Deus com aquilo que Deus te der. Você não vai ser uma mão mirrada, uma pessoa que só recebe de Deus, mas nunca faz nada para a obra, uma pessoa avarenta, uma pessoa que ama o recurso, ama o dinheiro. Você vai ser uma pessoa que agora pode receber de Deus, que agora pode, porque você vai ajudar a obra de Deus, porque você terá espontaneidade para repartir o teu pão com o que precisa. Você terá vontade, desejo, você vai fazer um culto a Deus com a tua oferta, com a tua contribuição. Você vai se sentir parte do grupo de Deus, daqueles que fazem a obra do Senhor. Então o Senhor Deus deseja isto para mim e para você. O Senhor Deus agora, ele bota na nossa mãos as bênçãos dele. Porque Deus não dá coisas dele para nós naufragar na fé, para nós não poder fazer nada para o seu próximo, nada para a sua obra. Deus coloca em nossas mãos para que ele seja glorificado. Que gosto Deus terá, que gosto Deus tem se botar na minha mão as suas bênçãos e eu me trancar no meu casulo espiritual e só olhar para mim. Que gosto Deus tem num troço desse? Deus não tem. Aleluia. Deus quer abençoar o seu povo. Agora você pode fazer para Deus, porque agora ele pode abrir as mãos e te abençoar, abrir porta, fazer você multiplicar. Essas são as bênçãos de Deus para o povo de Deus, para o povo do Senhor. Louvado seja Deus para todo sempre. O Senhor Deus tem essa bênção para você, tem essa vitória para você, porque eu agarro-me na sua palavra, eu acredito nisso. Louvado seja Deus para todo sempre. Glória a Deus eternamente. Pegue essa palavra, agarre-se com esta palavra, porque o Senhor Deus tem vitória para você. Aleluia. O irmão Reinaldo da Silva entrou também. Que Deus em Cristo abençoe. E o irmão Milton Pereira, glória a Deus, aleluia. O presbítero irmão Milton Pereira também está com nós. O nosso irmão Reinaldo. Glória ao Senhor, o nosso Deus. É esta palavra, já estamos terminando, mas se você voltar lá no início, você vai pegar toda ela. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Se você for lá no YouTube, lá no Pastor Elinaldo, você vai achar essas palavras e muitas outras mensagens. Por quê? Porque Deus tem isso para mim e para você. Quando Deus olha lá do céu e enxerga que você não é egoísta, que você é uma pessoa que gosta de repartir o teu pão com o próximo, você é uma pessoa que gosta de contribuir com a obra de Deus, você é uma pessoa que não é apegada ao dinheiro, precisa dele porque todo mundo precisa, batalha por ele porque é necessário, mas você não é o escravo dos recursos, não é escravo do dinheiro. Quando Deus olha para mim e para você com essa perspectiva, nós trabalhando na presença de Deus com sabedoria, ele tem prazer em nos abençoar poderosamente. Glória a Deus para todos sempre. Aleluia. Pai do Senhor, irmão Reinaldo, Deus em Cristo lhe abençoe. Estamos juntos aí para adorar a Deus. Estamos juntos aí para dar glória ao nome do Senhor, porque o Senhor Deus tem essa bênção para mim, tem essa bênção para você. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor, do ouro e da prata e do cobre e do ferro não há número. Levanta-te,
pois, e faz a obra, e o Senhor seja contigo. Glória a Deus para sempre. É isto que Deus quer comigo, é isto que Deus quer para você, é isso que Deus espera de mim e espera de você, que sejamos desprendidos para fazer a obra. Você quer fazer a obra de Deus, Deus te abençoará. Você quer fazer a obra do Senhor, Ele abrirá portas para você fazer. Você quer fazer mais do que de repente que está fazendo? Ele se interessa em multiplicar o que você tem. Ele se interessa em multiplicar a tua cesta, a tua amassadeira. Ele deseja multiplicar o teu gado, aleluia, e as tuas crias, aleluia, o teu salário. Ele deseja fazer a obra na tua vida, mas se você desejar fazer mais para ele, quando ele enxerga, ele olha para o nosso coração e estamos com essa disponibilidade, muitas bênçãos de Deus. Fazer assim como o Elias, quando viu a voz do seu servo dizendo que havia uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, ele dá a ordem para o rapaz dizendo: diz para Acabe que aparelhe os carros, porque há ruído de uma grande e abundante chuva. Esta palavra, há ruído de uma grande e abundante chuva de Deus na tua vida, vindo ao encontro da tua casa. Por favor, agarre esta palavra no nome de Jesus. Há um ruído de uma grande bênção de Deus vindo ao teu encontro. Te agarra com esta palavra e o Senhor Deus estará abrindo as portas para você. O Senhor Deus estará entrando com providência. Glória a Deus, aleluia, no nome de Jesus. Isto é uma profecia da parte de Deus para o teu coração, aleluia. Por favor, depois entre em contato com o pastor Elinaldo, contando a vitória, contando a bênção, porque o Senhor Deus está me dando isto agora para você. Glória a Deus. Há um ruído, ou existe um ruído, estou escutando ruído, aleluia, de uma abundante chuva de bênção para o teu lar, para a tua casa, para a tua família, para a tua esposa, teu esposo, para aqueles que estão contigo, aleluia, glória a Deus. Há uma abundante chuva que está vindo ao teu encontro. Aqueles que se agarrarem com esta palavra vão receber o milagre de Deus, aleluia, e glória a Deus para todos sempre, em nome de Jesus de Nazaré. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a tua casa, eu quero abençoar a sua família. Eu quero, aleluia, profetizar essa bênção de Deus para você neste momento. Eu quero agradecer a Deus pela bênção que está sendo ministrada agora na tua vida. Louvado seja Deus. Ore comigo e receba a bênção de Deus aí onde você está. Amado e querido Jesus, eu oro pelo teu filho, eu oro por tua filha, eu clamo ao Deus dos céus por ela, por ele. Ó grande Deus, essa bênção que o Senhor reservou este momento para esse teu filho e para essa tua filha que está escutando, que está vendo esta mensagem agora, papai amado, não importa se é de dia ou de noite, estamos ao vivo, estamos à noite, mas outros que vão estar ouvindo, não importa o momento, o horário, pai amado, eu quero abençoá-los aqui e agora, as suas vidas, em nome de Jesus. Receba a tua vitória, receba a tua bênção, receba a tua bênção em nome de Jesus, aleluia. Opera o milagre, opera, Pai, dai saúde ao teu filho e à tua filha, restaura, Senhor Deus, coloca, Senhor Deus, nesses teus filhos a tua vitória,
vitória, a bênção do Senhor, eu ordeno agora e abençoo a todos os teus servos em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém, Jesus. E amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o Senhor. Amados e queridos irmãos, quero agradecer vocês que estiveram ao vivo conosco, você que vai estar ouvindo depois essa mensagem, que Deus em Cristo vos abençoe. Aleluia, amanhã estaremos às 8h40 com mais uma live ao vivo, com mais uma mensagem de Deus no Facebook, né? Compartilhe essa mensagem no Facebook para outras pessoas. Vá lá no YouTube também, compartilhe, se inscreva no canal, né? Chega lá, toca o sininho lá para você, quando a gente mandar mensagem, você poder ouvir também, chegar no teu celular, no teu aparelho aí, e você junto poder participar de muito mais. Então, amados, que Deus em Cristo abençoe a todos vocês no nome do Senhor. E fiquem todos com Deus na paz do Rei da Glória. Até amanhã, meus amados, em nome de Jesus. Amém e amém.